Palavra do nosso Deus. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe falara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino de Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando àquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Oremos novamente. Senhor, que possamos essa noite, assim como Simeão, poder abraçar Jesus pela fé e, movido pelo Espírito, poder dizer: Senhor, pode despedir o teu servo em paz. Que essa noite seja uma noite especial no nosso coração pela tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Quem já ouviu a expressão zerar a vida? É uma expressão oriunda do videogame. Quando você já passou todas as fases, você não tem mais o que fazer, e daí você zerou o videogame. Essa expressão zerar a vida seria: você já está satisfeito, você não precisa realizar mais nada. O que seria necessário para você dizer: eu zerei a vida? Você ganhar o seu primeiro milhão, aqueles que já têm, ganhar o seu segundo milhão, você deixar um legado, fazer algo tão importante para essa sociedade que o próximo viaduto que for construir em Uberlândia está lá o seu nome, Viaduto Gabriel Brasiliense. Ou você ver os seus filhos casados, você que tem filhos, ou você se casar, ou você ter netos. Qual acontecimento poderia acontecer na sua vida para você falar assim: eu zerei a vida? Zerar a vida seria mais ou menos o seguinte: eu estou pronto para morrer. Não há nada mais interessante para mim nesse mundo. Eu estou pronto para morrer. O que seria necessário para você dizer isso? Simeão, ele vai dizer essa noite nesse texto que ele zerou a vida. Calma, ele está pronto para morrer. Uma expressão latina desse termo que ele fala: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, a expressão nunc dimittis. Ficou famoso esse texto por causa dessa expressão da Vulgata Latina da Bíblia. Simeão, ele diz isso: eu estou pronto para morrer. Mas não é aquele sentimento, sabe, quando você está sofrendo tanto, você está com tantas dificuldades da vida, que você fala assim: Senhor, é melhor que o Senhor me leva. Não, o sentimento de Simeão, e o sentimento que eu quero trazer para nós essa noite, é o sentimento: o seu coração está tão cheio da eternidade,
O seu coração está tão realizado da eternidade, da presença de Jesus no seu coração, que você fala: Senhor, se eu morrer hoje, eu estou satisfeito, eu estou pronto para morrer. Hoje nós vamos ver Simeão dizendo isso. Um homem desconhecido, a Bíblia não fala quase muito sobre ele. Nós vamos ver ele dizendo isso, por que ele diz isso, e eu quero perguntar para você: o que você precisa para estar pronto para morrer? Muitos já sabem a resposta, mas mesmo sabendo a resposta do que você precisa para estar pronto para morrer, eu quero que você venha comigo ver as verdades relatadas pelo historiador Lucas. Quais as verdades ele traz nesse texto sobre as primeiras semanas de Jesus como gente nessa terra. Esse texto está narrando as primeiras semanas de Jesus como ser humano encarnado, Deus encarnado nessa terra. E eu já adianto para você o que você precisa para estar pronto para morrer. Você precisa conhecer Jesus. Jesus é o acontecimento mais importante que pode acontecer na sua vida, porque Ele é o cumprimento das profecias e Ele é a única esperança que nós temos de consolação verdadeira no nosso coração. Então, se você guardar isso, já valeu a pena você vir aqui essa noite. Conhecer Jesus é o acontecimento mais importante que pode acontecer na sua vida. Então nós veremos em 3 partes isso hoje: que Jesus é a consolação do coração daquele que espera por Ele. Nós vamos ver que quem conhece Jesus está pronto para morrer, mas enquanto está vivo, passa a sua vida servindo Ele. E nós vamos ver também que Jesus cumpre toda a lei, nos representando perante a lei de Deus. Meus irmãos, muita gente pergunta como que o povo do Velho Testamento era salvo. Antes de Jesus vir à terra, como que as pessoas eram salvas? Da mesma maneira que nós somos salvos, mediante a fé, pela graça de Deus em Jesus. Só que a gente sabe que as pessoas criam em Jesus naquele Messias prometido que viria. Jesus foi prometido desde o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a gente chama de proto-evangelho, da semente do evangelho. Gênesis 3,15, Deus prometeu que um dia viria um varão que pisaria na cabeça da serpente. Jesus ali falando, Deus falando, Ele fala: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali é o proto-evangelho, a semente do evangelho, quando Deus promete um varão nascido de mulher, que ele vai ferir a cabeça da serpente, ele vai ganhar do diabo, ele vai vencer a morte e ele vai vencer os nossos pecados. Ali está o proto-evangelho. Então as pessoas do Velho Testamento, eles sabiam dessa promessa, e daí os profetas vinham falando sobre isso, a lei de Deus vinha apontando sobre isso, tudo. Os salmos vinham falando que um dia o Messias viria, um dia Jesus viria. Então as pessoas eram salvas na expectativa, pela fé no Cristo que viria. E aqui nós vemos duas pessoas crentes do Velho Testamento que eram salvas. Um deles é Simeão e o outro uma mulher chamada Ana. Simeão, ele era crente porque no versículo 25 disse que ele era um homem justo e piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava o dia que o Messias viria. E eu falo que ele é crente por quê? Porque ele tinha uma vida correta diante de Deus, ele era justo e piedoso, e porque ele esperava, ele tinha fé que o Messias viria. Ana também a mesma coisa, vai dizer no versículo 39 que ela falava para todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana e Simeão, eles conheciam, por exemplo, a profecia de Isaías 9,6, que um menino nasceria, um filho se nos deu, o governo estaria sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eles conheciam essa profecia, que um dia um menino nasceria e o governo estaria sobre os seus ombros, e ele seria o príncipe da paz. Eles esperavam, meus irmãos, pela consolação de Israel. Eles esperavam pela redenção, 2 palavras sinônimas para falar sobre salvação na Bíblia. Consolação e redenção são palavras sinônimas para falar de salvação. Quem é salvo por Jesus, automaticamente foi redimido por Jesus.
teve seus pecados pagos, perdoados. E quem é salvo por Jesus, automaticamente tem o seu coração consolado por Jesus, sente e percebe o amor de Deus. Então, quando a Bíblia fala de consolação e redenção, é um sinônimo de salvação. Meus irmãos, eu fico imaginando os crentes do Velho Testamento, quando eles iam para o templo, eles olhando os bebês, e eles sabendo da promessa que um dia nasceria de uma mulher o Messias. E eu fico imaginando eles no templo, olhando os bebês e pensando assim: será que é esse? Ah não, será que é aquele? Imagina a expectativa, porque a promessa é que um dia nasceria da mulher o Salvador. Talvez Simeão era assim, nós não sabemos muito sobre ele. Mas aqui naquele dia, esse homem chamado Simeão consegue identificar um bebê especial. Ele consegue identificar que aquele bebê era o Salvador do mundo. Mas ele não consegue identificar por causa da sua autopiedade. Embora ele era justo e piedoso, ele não consegue identificar que aquele bebê era o Salvador pela sua autopiedade, pelos seus méritos. Qual foi a diferença de Simeão? Imagina, meus irmãos, que naquele dia no templo tinha centenas de pessoas. Porque apenas Simeão ele consegue perceber que aquele bebê era o Salvador. A Bíblia vai nos dizer que não é pela sua autopiedade. A Bíblia nos fala que a resposta é por causa do Espírito Santo. No versículo 25 vai dizer que o Espírito Santo estava com ele. No versículo 26 vai dizer que o Espírito Santo se revelou a ele. No versículo 27 vai dizer que o Espírito Santo moveu ele para ir no templo daquele dia. Perceba, meus irmãos, o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo revelou a ele, e o Espírito Santo moveu, direcionou para que naquele dia ele fosse no templo, porque naquele dia os pais de Jesus estavam ali no templo para cumprir aquilo que a lei mandava que fizesse com os infantes. Meus irmãos, que momento maravilhoso! Simeão viu Jesus, bebê. Talvez ele esperou por esse momento a vida toda. Talvez ele ia ali no templo várias vezes. Ele olhava aqueles bebês. Ele esperou por esse momento a vida toda. Mas naquele dia o Espírito Santo revelou para ele: é esse. E no versículo 28 diz que ele toma Jesus nos braços. Imagina os pais. A gente não gosta de pessoas estranhas peguem os nossos bebês, não é mesmo? Imagina, você está assim num local e chega alguém estranho, você posso pegar a sua criança? Você fala assim: não, a gente não gosta, não é? Mas ali os pais de Jesus, Maria e José, permitem que Simeão pegue o bebê. Ele abraçou Jesus. Ele abraçou Jesus aqui com cerca de 40 dias. E vai dizer, meus irmãos, que aquele bebê, ele era diferente dos demais. O Espírito Santo mostrou que aquele bebê era diferente dos demais, porque aquele bebê, ele não era só o Salvador de Maria, aquele bebê era o Salvador de todos, de Simeão, de todos aqueles que, movidos pelo Espírito Santo, creem naquele bebê. Aquele bebê era o Salvador de Simeão, mas o Salvador também de todos os povos. Olha o versículo 31, quando ele canta: o qual preparasse diante de todos os povos. Ele fala que os olhos deles viram a salvação, do qual preparasse diante de todos os povos. Então ali ele reconhece o Salvador de Maria, o Salvador de Simeão e o Salvador de todos os povos. Jesus é a esperança não só do nosso coração, Jesus é a esperança de todos os povos. Por isso, meus irmãos, cada crente que creu no Senhor Jesus, hoje ele deve ter um envolvimento missionário, porque todos os povos esperam também por ouvir da salvação de Jesus. Simeão abraça Jesus, e Simeão começa a louvar a Deus, e ele fala na expressão latina: nunc dimittis, estou pronto para morrer. Olha o versículo 29, versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a sua palavra.
Traduzindo para nós aqui, Simeão está falando: Senhor, eu estou pronto para morrer. Por quê? Porque ele viu a salvação. Ele fala: os meus olhos viram a salvação. Os olhos dele viram Jesus. Veja o verbo encarnado, Jesus Cristo encarnado. Quando ele pega Jesus, ele pega nos seus braços a salvação. Então ele fala: Senhor, os meus olhos viram a salvação, por isso pode despedir o teu servo em paz. Traduzido, Simeão está falando: a minha vida já está realizada, eu já estou pronto para morrer, não há nada que eu faça aqui mais importante, eu já vi o Salvador. Meus irmãos, cuidado para a gente não cair no erro de achar que há alguma coisa mais importante nesse mundo, há alguma coisa mais fascinante, mais espetacular, mais animadora do que conhecer Jesus. Não há. Não há nada mais espetacular, mais fascinante do que conhecer Jesus e abraçá-lo pela fé e ter nele a nossa consolação e a nossa redenção. Não há nada mais espetacular e importante do que isso, de você conhecer Jesus, abraçá-lo pela fé e ter o seu coração consolado por ele. Não tem nada mais importante do que isso, porque Jesus é o consolo de todo pecador arrependido. Jesus é o consolo de todo coração aflito. Jesus é a esperança daqueles que esperam por redenção e por eternidade. E aqueles que encontram Jesus podem falar: estou pronto para morrer. Pode despedir os teus servos em paz. Porque ele diz no versículo 30: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meus irmãos, após louvar a Deus falando isso, no versículo 34, agora Simeão ele se volta para os pais Maria e José, e ele fala para Maria no versículo 34: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Maria, ela tinha ouvido várias coisas boas sobre Jesus. O anjo tinha falado com ela, Isabel, ao encontrá-la, tinha falado coisas boas sobre Jesus. Mas agora ela ouve algo ruim sobre o seu filho. Ela fala: esse menino vai ser alvo de contradição. Ele vai ser alvo de contradição porque alguns vão encontrar nele a ruína e alguns vão encontrar nesse menino levantamento. O apóstolo Pedro explicou isso melhor para nós. O apóstolo Pedro diz que Jesus é como se fosse a pedra angular. Aqueles que creem em Jesus, eles edificam a sua vida, a sua salvação sobre Jesus, naquela pedra. Mas aqueles que não creem em Jesus, é como se fosse uma pedra de tropeço. Você tropeça. Então, dependendo da relação que as pessoas têm com Jesus, se elas creem no Senhor Jesus, se elas se entregam ao Senhor Jesus, elas podem ser arruinadas ou elas podem ser levantadas. Aqueles que creem, fundamentam a sua vida nele, são levantados. Aqueles que não creem, tropeçam na pedra angular e são arruinados. Ou você baseia a sua salvação e a sua vida nele, ou ele é uma pedra de tropeço para você. Meus irmãos, todo ser humano, ele está perdido sem Cristo. Mas quando a pessoa tem conhecimento de Jesus e não edifica a sua vida sobre Jesus, não crê nele, essa pessoa está duplamente perdida. É pior. Quando chega o conhecimento de Jesus sobre você e você não crê nele, não entrega a sua vida para ele, você tropeça na pedra angular. A sua vida está arruinada por isso, porque nega a oferta da salvação, é ruína. Mas se entregar ao Salvador é levantamento. Jesus sempre foi alvo de contradição. Meus irmãos, no versículo 35, falando ainda para Maria, Simeão ele fala que uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui ele está falando agora para Maria, e ele está usando um termo tão duro que uma espada traspassará a alma de Maria. Por quê?
Imagina você aqui, mulheres, para uma mãe, ver o seu filho ser rejeitado injustamente, ver o seu filho ser maltratado injustamente e ver o seu filho pendurado numa cruz. A alma de Maria foi tremendamente machucada ao ver o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Ela começou a escutar coisas ruins agora. E diz que o coração dos homens, ao ver a cruz, eles seriam desnudados. Os pensamentos dos corações dos homens seriam manifestos. Ou seja, ao olhar para a cruz. Agora vocês estão comigo aqui, ó. Vamos lá? Ao olhar para a cruz, o coração dos homens seriam desnudados. Os corações seriam transformados, mas aqueles endurecidos seriam mais endurecidos ainda. Então isso que Simeão quer falar para Maria: você vai sofrer ao ver o seu filho sofrendo, uma espada traspassará a sua alma, mas naquela cruz o coração dos homens serão desnudados, manifestos. O Evangelho desnuda o coração do homem. Aqueles que creem e se arrependem são levantados. Aqueles que não creem, o seu coração endurece ainda mais, serão arruinados. Meus irmãos, mas quem está pronto para morrer, porque viu o Senhor Jesus, encontrou a salvação, assim como Simeão está falando, agora enquanto vive servindo a Ele. Quem está pronto para morrer, porque encontrou com o Senhor Jesus, mas enquanto vive servindo a Ele. E agora eu te apresento a segunda crente do Antigo Testamento. O nome dela é Ana. E eu prefiro chamá-la de Dona Ana, porque vai dizer, meus irmãos, que ela ficou casada, no versículo 36, por apenas 7 anos. E o versículo 37 diz que ela era viúva de 84 anos. Então a gente faz uma conta aqui que a Dona Ana, ela tinha quase 100 anos. Ela ficou viúva e ela passou quase praticamente toda a sua vida solteira. Ela não se casou de novo. É isso que a Bíblia está mostrando para nós aqui. E o que a Dona Ana faz enquanto vive? Enquanto espera o Messias? Enquanto espera a promessa que o Salvador viria? A Bíblia fala, meus irmãos, traduzindo para nós, que ela não faltava em nenhum culto. Ela não faltava em nenhuma reunião de oração. Versículo 37 diz que ela estava no templo e adorava noite e dia com jejuns e orações. E no versículo 38 fala que quando ela viu Jesus, ela começa agora a falar a respeito daquele menino para outros também que esperavam a redenção de Jerusalém. Veja que as pessoas que criam no Velho Testamento, as pessoas que criam na Velha Aliança, elas ficavam na expectativa da redenção. Elas ficavam esperando, será que dia que ele vem? E a Dona Ana vivia no templo esperando, vivia no templo servindo a Deus. E por isso eu tirei essa expressão: aqueles que creem enquanto esperam, estão servindo a Deus enquanto esperam. Nós não esperamos mais a primeira vinda de Jesus. Agora nós esperamos o retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E Ele não vem mais como um menino. Agora Ele vem com o corpo glorificado, junto com os seus anjos. Então o crente agora na nova aliança, ele vive também na expectativa. Eles viviam na expectativa do menino que nasceria para salvar. Nós vivemos agora na expectativa no Rei glorificado que vem para julgar e tirar a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui, Ana é esse exemplo para nós. Enquanto esperamos, nós estamos servindo a Deus. E eu estava pensando nessa senhora viúva, e tanto tempo viúva. Eu estava pensando, já parou para pensar que talvez a sua viuvez, já parou para pensar que talvez a sua aposentadoria com saúde, a sua solteirice, já parou para pensar que isso é uma oportunidade para você se dedicar mais a Deus? Porque se ela tivesse marido, fosse casada, ela não poderia estar no templo todo dia, não é verdade? De cuidar das coisas de casa.
Mas veja, ela, pela perspectiva que ela encara as coisas, ela está livre para poder estar no templo todo dia. Então já parou, você que se aposentou e está com saúde ainda? Já parou para pensar que essa é a oportunidade para você se dedicar mais a Deus, se dedicar mais à obra de Deus? Já parou para pensar, você, jovens que ainda não se casaram, que tem mais tempo do que os casados, que é uma oportunidade para você se dedicar mais a Deus, para você fazer mais coisas para Deus? O apóstolo Paulo, inclusive, diz isso em 1 Coríntios 7, 32, ele fala: o que eu quero é que vocês estejam livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então aquela senhora, ela aproveita a sua viuvez e passa a sua vida inteira esperando o Messias, mas enquanto ela espera o bebê nascer, ela espera servindo a Deus, estando no culto, no templo, nas orações, todo dia. Traduzindo para nós, a dona Ana não perdia nenhum culto. A dona Ana não perdia nenhuma reunião de oração. Enquanto ela espera o Messias, ela está servindo ao Messias. Uma citação de um missionário do século XIX, chamado David Livingstone. Ele diz o seguinte: ele passou anos servindo na África no século XIX, levou a sua esposa para a África para trabalhar com ele como missionária. A sua esposa morreu de febre amarela. E ele diz o seguinte: o meu desejo é mostrar meu apego à causa daquele que morreu por mim, dedicando minha vida ao seu serviço. Repito, o meu desejo é mostrar o meu apego à causa daquele que morreu por mim, dedicando minha vida ao seu serviço. Enquanto nós esperamos o Messias vir pela segunda vez, agora dona Ana é um exemplo para nós. Nós dedicamos a nossa vida a serviço da causa daquele que morreu por nós. Então perceba, meus irmãos, que tudo na vida depende da perspectiva certa. Qual que é a perspectiva certa? Colocar Jesus e a sua obra em primeiro lugar. Aquela senhora talvez poderia estar mendigando porque mulheres viúvas naquela época não tinham trabalho, mas ela coloca a perspectiva correta. Ela está todos os dias no templo louvando a Deus, servindo a Deus com jejuns e oração. Eu lembrei de um casal de idosos que eu conheci no Nepal, um país que eu fui missionário. No Nepal é muito comum ter muito orfanato, porque há muito abandono de crianças. E certa vez eu fui visitar um orfanato, porque eu fiquei sabendo que era um casal de brasileiros que tinham criado aquele orfanato. E eu cheguei lá, era um casal de 2 idosos. Eles já estavam no Nepal morando há 8 anos. E eu perguntei para eles: por que vocês vieram para o Nepal, já na terceira idade? E eles falaram: olha, nós já criamos os nossos filhos, nós 2 temos uma boa aposentadoria, a gente veio buscar uma causa que valesse a pena a gente terminar de passar a nossa vida, os nossos últimos anos. Você está com saúde? Você, jovem, está com energia? Você está solteiro? Por que você não dedica o tempo que você tem, não dedica a vida que você tem, servindo a Jesus, servindo a causa de Jesus, enquanto você espera o retorno dele? Esse é o exemplo da dona Ana. Mas daí, quando ela vê Jesus, no versículo 38 fala: e chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Simeão reconheceu que aquele bebê era o Salvador, e a dona Ana também reconheceu que aquele bebê era o Salvador, e ela começou a falar dele para todos aqueles que também esperavam a redenção. Meus irmãos, tudo isso aconteceu. Simeão era um homem crente salvo, a Ana uma mulher crente salva. A nossa salvação, hoje nós abraçamos Jesus pela fé e louvamos a Deus. Tudo isso aconteceu porque Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. E aqui eu vou mostrar para vocês o nosso último ponto. Versículo 21 diz que Jesus foi circuncidado.
Ali era a primeira semana de Jesus. A circuncisão ocorria com 8 dias. Os pais tinham que pegar a criança e levar ela para o sacerdote para ser circuncidado. Um sinal da aliança e um sinal da purificação. O apóstolo Paulo fala que Jesus cumpriu toda a lei. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele fala: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu de mulher e cumpriu toda a lei para poder salvar a mim, a dona Ana e Simeão e a você. No versículo 22, diz que tinha passado os dias da purificação. Essa purificação é que as mulheres deveriam ter um tempo para purificar do seu parto, para estar cerimonialmente apta para entrar no templo. Então Maria, ela passou um tempo cumprindo também os rituais de purificação da sua gravidez. Isso estava na lei de Deus. E no versículo 23 e 24 diz que eles foram apresentar Jesus conforme está escrito na lei. Vou explicar para vocês o que é isso. Após a libertação do Egito, do episódio da Páscoa, Deus disse que todo primogênito deveria ser resgatado mediante uma oferta ao Senhor. Todo primogênito que nascia em toda a família, depois da purificação da sua mãe, depois da circuncisão do menino, ele deveria ser levado até o templo para ser apresentado ao Senhor. E ali a família tinha que oferecer uma oferta simbolizando o resgate daquele primogênito, porque Deus livrou os primogênitos de serem punidos no Egito. Então Deus criou essa lei para que o povo lembrasse que eles foram libertos do Egito e os seus primogênitos foram poupados de não serem punidos no Egito, assim como foram punidos os filhos primogênitos de Faraó. Vai dizer que a oferta, no versículo 24, era um par de rolas ou de pombinhos que eles deveriam sacrificar como resgate do primogênito. Esse era o plano B. Uma família abastada levava uma ovelha. Então aqui a gente percebe que a família de Jesus era uma família simples de forma financeira, porque eles oferecem o plano B, que poderia ser um par de rolas ou 2 pombinhos, para resgatar o primogênito. Então, irmãos, não existe hoje a apresentação de crianças. Já viu como nas igrejas a gente fala assim: vamos apresentar as crianças? Nós não podemos fazer isso, a não ser que você queira oferecer por resgate da sua criança um par de pombinhos como sacrifício a Deus. Isso não deve ser feito mais na nova aliança, depois que Jesus morre pelos nossos pecados. O que nós fazemos hoje como sinal da aliança, que purifica o bebê, é o batismo. A circuncisão, que Jesus foi circuncidado, nós entendemos que hoje o batismo é o mesmo simbolismo, onde pais crentes colocam filhos que nasceram em aliança para ter uma aliança com Deus, assim como os pais de Jesus estavam fazendo aqui, circuncidando ele no 8º dia. Meus irmãos, eu pergunto para você então: você já zerou a vida? Eu já. Tem mais alguma coisa especial para acontecer comigo? Estou falando de mim agora. Eu já vi pela fé o Salvador, eu já abracei Jesus pela fé, eu já o louvei por isso, eu já selei a minha aliança com Jesus nessa igreja no ano de 2005, recebendo o sinal do batismo. Depois eu coloquei meus filhos em aliança com Deus por meio do batismo. Tudo assim como Simeão, não pelos meus méritos, por causa do Espírito Santo que se revelou a mim e me guiou até a fazer essas coisas. Não há nada de bom em mim. Eu posso dizer, meus irmãos: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Eu estou apto para morrer. O que mais eu quero nessa vida? Ganhar 1 milhão?
O que mais eu posso almejar nessa vida? Ter uma igreja com 1000 membros? O que mais eu anseio? Seria excelente ver meus filhos formados. Tudo isso seria maravilhoso. Mas, meus irmãos, aquele que creu em Jesus, ele já está pronto para morrer. Aquele que creu em Jesus pode falar: Senhor, pode despedir em paz o teu servo. E se você for primeiro do que eu, espera lá que eu estou chegando. Se você for primeiro, não só eu estou chegando, você também que creu no Senhor Jesus, você também que entregou a sua vida para o Salvador, você que abraçou a consolação, essa salvação alcançou também você também está pronto para morrer. E essa salvação ela é tão completa que Ele nos consola, não só apenas com a salvação da vida eterna, mas Ele consola também o coração de todo crente. Por isso diz que Simeão esperava pela consolação de Israel. Ele nos consola sim com a vida eterna, mas Ele consola o coração aflito hoje de todo crente, nos dando a esperança da vida eterna, nos dando a certeza do amor de Deus. Você já abraçou Jesus pela fé e já louvou a Deus por isso, como Simeão? Você pode dizer essa noite, versículo 29: Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Mas enquanto estamos aqui, esperando esse dia, ou da volta dele, ou da nossa morte para encontrar com ele, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o exemplo da dona Ana. Nós vamos estar servindo a ele, como ela não deixava o templo. Ela aproveitava todas as oportunidades para servir a Deus. E quando ela vê Jesus, diz que ela começa a falar dele para todos que também esperavam pela redenção em Jerusalém. Todo aquele que abraçou Jesus, todo aquele que viu ele, agora espera encontrar com ele, servindo ele e contando sobre ele para outras pessoas também que estão com seu coração aflito, esperando por consolação. Dona Ana é um exemplo para nós essa noite. Meus irmãos, mas hoje é um dia também dos nossos olhos ver não a salvação num bebê mais, porque nós sabemos que Jesus cresceu, viveu perfeitamente, morreu e ressuscitou. Mas hoje é o dia de nós vermos Jesus no pão e no cálice, pela fé, não transubstanciado, no qual se transforma no corpo dele, não, mas pela fé, vermos Jesus espiritualmente nesse pão e nesse cálice. Então agora, eu quero que você ore se preparando para esse momento. Ore se preparando para esse momento. E talvez você faça essa oração hoje.